Tudo bem com vocês? Tô um pouquinho rouca hoje. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, que eu amo muito este tema. E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Que calor, gente! Tem misericórdia. Tô derretendo. Deixa eu fixar aqui. Pronto. E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam todas bem, todos e todas bem. E hoje esse é um tema que eu sou muito apaixonada, muito, que também tem muito a ver com criatividade, né? Na verdade, tem tudo a ver com criatividade, que é Yin e Yang, que são as polaridades. Então, vamos aí recapitular. Segunda-feira, nós falamos sobre os benefícios, né, da criatividade, sobre o estresse, o que ele causa no nosso corpo, né, os bloqueios, a química e a bioquímica, como que elas funcionam, né? Na terça-feira a gente falou sobre vibração, como que a gente pode elevar a nossa vibração, o que isso tem a ver com a nossa criatividade, né, e por que ser criativo também. Ontem nós falamos sobre as ondas cerebrais, né? Como que isso funciona, como que a gente acessa, né? Como que a gente se mantém num estado criativo, né? Então, oi Fê, saudade também. Um beijo grande, viu? Se aqui tá um calor, imagina aí, né? Mas aí é bom demais. Saudades. Então, a gente falou disso, de como a gente se manter nesse estado criativo, de quais são as ondas cerebrais, por que é importante a gente saber disso para a gente se manter nesse estado criativo. Como que eu faço para acessar o meu estado criativo, certo? E dentro disso, de estado criativo, hoje a gente vai falar sobre as polaridades Yin e Yang, que tem tudo a ver também com essas ondas cerebrais, né? Com esse estado criativo, com essas polaridades. E o que a gente ouve muito falar, né, hoje em dia sobre as polaridades é o quê? O Yin e o Yang, né? E por uma questão biológica e uma questão da atualidade, né, a gente dá o nome de masculino e feminino, por uma questão biológica mesmo, né? Então, isso independe de gênero, tá? Então, assim, o fato de uma pessoa ser homossexual não significa que ela não tem as polaridades Yin e Yang. Não quer dizer que ela é masculina ou que ela é feminina. Não tem nada a ver, né? E a gente faz muitas distorções, muitas pessoas não entendem essa questão da polaridade, nem sabem que as polaridades existem e define isso, né? Como masculino e feminino, e que a mulher deve ser mais feminina, o homem deve ser mais masculino, mas cada um tem essas polaridades e cada um vibra dessa forma, né? O que acontece é que, biologicamente, a gente, quando está sobre a vibração dessas polaridades, o nosso corpo responde a isso. Então, se a minha biologia é feminina, eu vou ter ali hormônios, eu vou ter um físico, tudo estruturado nesse feminino. Então, o excesso de energia masculina vai me trazer algumas consequências. E o contrário, a mesma coisa. Quando existe um homem ali, uma estrutura muscular, óssea, tudo, né, masculina, e ele está vibrando no feminino, isso vai acontecer, vai trazer ali, não diria que traz questões de... A gente vê muito mais doenças, né, nas mulheres, assim. Mas nos homens tem também, assim, é a questão, às vezes, de uma depressão, né? Que esse homem não tem essa energia
para corresponder ali, né, com as questões, com essa biologia mesmo dele, né? E ele acaba indo aí para essa polaridade feminina. Mas isso não tem nada a ver se uma pessoa, nós temos as duas polaridades. Então a gente precisa entender que nós podemos trabalhar as duas. Até mesmo um homem, ele acessa, né, por mais masculino que ele seja, ele acessa essa energia feminina, né? Quando ele tá ali com um filho, que ele acessa o carinho, o afeto, o amor, né? Então, deixa eu beber água, gente, porque eu tô muito rouca, falando a semana inteira. E eu esqueci de pegar, mas vambora. Então, a gente precisa também entender sobre polaridades, até mesmo para a gente entender como que funciona a nossa mente, o nosso corpo, que muitas vezes não responde, né, a essa energia. Ou eu estou com excesso ou estou com falta. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente vê um excesso nas mulheres de energia masculina. E isso, por toda a revolução que nós passamos, por todo o tempo que passou-se sob, né, esse patriarcado, então as mulheres tiveram um despertar. Mas esse despertar muitas vezes traz uma consequência, né? Que é o trabalhar demais, que é o fazer força. E isso vai acarretando uma série de consequências, né? A gente precisa desse fogo, a gente precisa dessa energia para ir para frente. Mas o excesso disso traz algumas complicações. Por exemplo, às vezes mulheres, né, que têm complicações no útero, ovário, endometriose. Isso é um excesso, porque imagina você, tem lá vamos supor, um recipiente que tem uma estrutura que é sutil, né? Que não é para escrachar, para arregaçar. E aí você coloca um monte de coisa ali dentro, vai colocando, isso vai ressecando, isso vai trazendo consequências. E é a mesma coisa, um corpo biologicamente feminino, quando você tem uma descarga dessa energia masculina, ele vai tendo essas consequências, né? Ele vai tendo aí alguns problemas, vai ressecando o cabelo, vai ressecando a pele, vai tendo alguns comportamentos. Por quê? O que é a energia Yang? É o claro, é o despertar, é o atento, é o foco, é a concentração, é a ação. O claro que eu digo porque é dia, né? Então, assim, aquela pessoa que tá sempre ligada, tá sempre concentrada, ela faz coisas assim, focada, tem tendências para alguns tipos de exercício, de prática de exercício e tudo mais. E o feminino, essa coisa, né? O yin, é essa coisa mais sutil, mais delicada, é um tipo de energia diferente. Então, por isso que associa-se por masculino e feminino, porque o masculino é essa coisa forte, bruta, agressiva. O feminino é essa coisa mion, delicada, leve, fluida. Porque a energia yin é a energia fluida. É uma energia do afeto, do amor, que flui, que não tem controle, que não tem rédea, né? Que ela deixa acontecer. E ontem, quando eu expliquei das ondas cerebrais, né? Então aqui, quando eu falei da onda beta, isso aqui é totalmente yang, né? É quando eu tô ligado, desperto, atento, focado, reativo. Quando eu tô, muitas vezes, né, alguém vem falar com você, você nem presta atenção direito, porque você tá com o seu foco ali, né? E quando eu vou baixando a minha frequência cerebral, eu vou perdendo esse controle, eu vou perdendo essa desatenção no externo, eu tô mais voltado pro interno, que é a energia yin, que é o escuro, que é a gente conseguir
ouvir mais, a gente não tá ali, sabe, acelerado, ansioso. É o dentro, é o afeto, é o calor, né? Então, assim, é a criatividade, é a intuição. Então, quando eu estou, pode perceber, né? A gente, quando tá nessa mais tranquila, mais interno, a gente consegue ouvir a nossa intuição. Então, a criatividade, ela habita na frequência da energia Yin. Então, por exemplo, homens, biologicamente, que são designers, que são artistas, que são músicos, que são escritores, poetas, eles têm uma calmaria, uma sensibilidade, uma docilidade, né? São homens que demoram para tomar uma atitude, para chegar numa mulher, né? Que eles têm mais essa coisa fluida, essa questão mais, né, mole. E aí a gente às vezes até fala, é um banana, nem toma atitude. Mas é porque ele não tá sob a energia da ação. Ele está sobre essa energia da fluidez. Então, a criatividade, ela mora na frequência da energia Yin. E o que acontece quando eu tenho bloqueio criativo? Eu estou vibrando na polaridade Yang. Então, muitas de nós não sente, não consegue criar, seja um projeto, seja qualquer coisa, gente, que você for criar, você não tem paciência. Você vai fazer uma comida, você tá sempre fazendo mais do mesmo. Você não tem criatividade para montar um look, você não tem paciência. Eu ouço muito isso. Ah, eu não tenho paciência para arrumar look, fazer acessório, montar um com o outro. Por quê? Você está vibrando na energia Yang. O Yang, ele é muito prático, muito rápido, muito, sabe? Para ele é papum, papum, isso aqui tá bom e vamos então, não sei o quê. Ele não tem essa paciência de esperar, né? Que são ali as fases da lua, que a gente fala também, né? Por que o ciclo feminino da mulher ali, da menstruação, tem a ver com as fases da lua? A lua é totalmente energia feminina. Então, quando a gente está conectada aí com essa energia, né, da lua, com essas fases da lua, a gente está conectada aí com uma energia feminina. E quando a gente tá muito sol, muita energia, muito dia, a gente tá mais conectada aí com uma energia Yang, né? Então, uma das formas pra gente observar, que nem eu falei pra vocês anteontem e ontem, sobre o poder da presença, né? A gente tá sempre no passado e no futuro, e nunca no presente. Quando a gente está no presente, que a gente consegue acessar essas frequências cerebrais, teta, delta, gama, alfa, né? O alfa ainda tá ali no yin e no yang, porque você tem controle externo e interno. Quando você baixa, você já tá indo mais para yin, que é onde você vai acessando aí a sua criatividade, né? Então, a gente nunca tá no momento presente. Porque quando você está no momento presente, você está conectado ali com essa energia Yin. Você, né, fica ali, naquele momento presente. Então, a questão de você acessar a sua criatividade. Então, a gente faz pouco disso. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade em acessar a nossa criatividade. E, de novo, vou falar para vocês. Não é sobre só pintar mandala e fazer artesanato. A gente precisa acessar a nossa criatividade para criar tantas outras coisas. Criar uma solução para um problema, criar uma vida melhor, criar projetos, atrair coisas melhores. A gente muda o nosso magnetismo, o nosso campo magnético, quando a gente começa a trabalhar essas questões. É o que eu falei na segunda e na terça. É o nosso campo vibracional. Se a gente está vibrando só nisso, só nessas questões, né, de raiva, ciúmes, de reatividade, a gente tá com o nosso campo magnético ali nessa vibração também. Porque tudo é um espelho, né? Então, a gente vai trabalhar nas frequências e a gente vai acessar essas frequências quando você tá biologicamente transformando aí
né, o seu campo magnético. A gente precisa aí dos dois, né, das duas energias, das duas polaridades. Mas a gente precisa saber em que momento a gente utiliza cada uma delas, né? Então, se eu quero criar, eu não vou conseguir criar algo na polaridade Yang. Não vou conseguir. Por quê? O meu pensamento está muito acelerado. Eu tô aqui, ó, igual eu falei, eu tô em beta. Eu tô nessa frequência cerebral. Quando eu começo a baixar a minha frequência cerebral, que eu começo a relaxar um pouquinho mais, aí sim eu começo a conseguir a criar. Antes disso, eu não crio nada, e é por isso que muitas vezes, de novo, né, a gente começa e não termina. A gente tem ali o Yang, né, que é quem começa, né, porque como é que engravida, né? Não é a mulher que coloca no homem, é o homem que coloca ali uma sementinha na mulher, né, que faz essa projeção. E a mulher faz o quê? A gestação. E é a mesma coisa que acontece na nossa vida. Então você começa, você dá o start no Yang, mas depois o processo ele precisa ser Yin. E a gente não faz isso. A gente começa e aí a gente vai, o processo continuando Yang. A gente tem picos desse Yin, ou muitas vezes nem picos dele, né? Porque a gente desconhece. Então, quando eu começo um projeto e eu fiz esse projeto, e aí coloquei lá, tive uma ideia, né? Porque em algum momento a minha frequência baixou, eu entrei ali num campo, acessei aquela ideia, e aí eu vou desenvolver aquele projeto. Mas aí eu começo, mas não tá bom, isso aqui tá muito ruim, isso aqui. E aí eu fico tentando encontrar essa perfeição e coloco defeito, enrosco e procrastino e isso, aquilo. Eu tô vibrando aonde? No Yang. Porque eu não relaxo. Eu não deixo isso, as ideias fluírem. Eu não deixo a minha intuição falar, né? Eu não deixo as ideias chegarem até a mim. Porque eu tô muito no meu mental e nunca no meu emocional, no meu cardíaco. Então, para a gente acessar a criatividade e a polaridade Yin, a gente tem que estar com o nosso chakra cardíaco ativado, né? E, na verdade, o mental está muito mais conectado, está muito mais ligado, né? Os meus chakras inferiores estão acelerados e os meus superiores estão desativados. Então, eu vejo muito assim, a polaridade Yang para baixo aqui nos chakras e o Yin para cima, né, que é o emocional, o laríngeo, né, que é com a fala, que é saber falar, né, é a nossa intuição e a nossa conexão. Então isso aqui é muito Yin, e aqui é Yang, que é a sobrevivência, né, é a alegria, é o entusiasmo, e aí depois a gente vai subindo, o plexo solar, que é o medo, né, onde a gente sente o medo, essa energia. E aí para cima é a energia Yang. Então, quando a gente está muito com os chakras base, né, os inferiores ativado demais, isso também vai me trazendo problemas, que é o que eu falei no começo, né? Eu vou tendo problemas de útero, ovário, né? Eu não vou conseguindo me realizar. Por quê? Eu tô muito conectada na matéria, eu tô muito projetora, eu tô muito pra fora, né? Eu tô muito calor, que é o que eu falei. Se vocês observarem, é que eu não tenho nenhum livro aqui de chakra agora pra mostrar as cores pra vocês, mas se vocês pegarem os chakras, vocês vão ver que as cores dos chakras de baixo, elas são quentes, vermelho, laranja e amarelo. E se você olhar daqui pra cima, já começa o verde, o azul, né? O azul ciano, o azul índigo, o violeta. Então, vai mudando as cores. A gente vai falar mais amanhã de chakra, tá? Eu trago esse assunto amanhã para vocês. Mas é isso. Quando eu tô com a minha energia, descompassada, eu vou desequilibrando também os meus chakras. Então, eu preciso estar com essas polaridades em harmonia. Saber em que momento que eu vou usar o Yin, saber em que momento que eu vou usar o Yang. Porque a gente tem as duas. A gente tem que aprender a transitar nas polaridades. A saber. Então, assim, eu sempre falo pra vocês, eu nunca vou fazer uma encomenda aceleradíssima. Por quê? Eu não vou me conectar com a minha intuição.
Eu vou estar conectada com o externo, vou ficar distraída, vou ficar mexendo no celular, não vou conseguir parar ali. E a possibilidade de não ter paciência para fazer, de quebrar o acessório, de não dar certo, ela é muito grande, né? E não que quem está na energia Yang não consegue fazer as coisas darem certo. Consegue. Mas quando você está na energia Yin, você tem mais paciência, né? E dependendo do tipo de trabalho que você tem que realizar, você tem que estar mais relaxado. E é isso que a gente não faz. A gente tá sempre muito pilhado, a gente tá sempre muito acelerado, a gente tá cada vez mais, né? E é o que eu venho falando essa semana. A gente fica sempre muito ligado. E tudo que cria-se hoje em dia é para deixar a gente cada vez mais assim. E a gente tem que procurar cada vez mais se conectar com a natureza, se conectar com a gente mesmo, com essa intuição, com essa energia Yin. A gente vive muito no Yang. Então, é por isso que hoje a gente vê tanto descompasso nas relações, é por isso que a gente vê tantas coisas, né? Tantas falhas na comunicação, tanta frustração, porque eu não tô conectado com a minha energia Yin, que é a minha essência, é onde eu consigo me conectar com o meu eu. A gente tá sempre muito aqui, ó, no racional, na cabeça, sempre para fora, muito materialista, sempre olhando para o outro, se comparando, né? E eu esqueço de olhar para dentro, que é onde a nossa consciência expande, é onde eu acesso a minha criatividade. Então, quando eu falo aqui de Yin e Yang, isso, gente, não tem nada a ver com o gênero. A pessoa pode ser homossexual, mas dentro de um casal homossexual, vocês vão reparar, vai ter um ali que é mais sensível, vai ter um ali que é mais potente. E até para os dois darem certo, precisa existir isso. Polaridades mesmo, né? Positivo e negativo. Então, a gente precisa entender isso, até mesmo para nossa vida, para a gente conseguir manifestar. Eu tenho uma ideia, eu projeto algo, eu tô no Yang, mas para eu deixar aquilo acontecer, eu preciso estar no Yin, porque é eu soltar o meu controle, é eu confiar. Ontem eu fui fazer um treino, né, de corrida, e eu tô treinando para baixar meu tempo nos 10 quilômetros. E aí eu pedi para os meninos me puxarem, né? Muito mais forte, eles correm muito mais forte, estrutura masculina, então eles sentam a ladeira, né? E eu falei assim, eu vou confiar. Vou confiar, porque eu sou uma polaridade Yang. E aí, gente, como é que sabe que você é Yang ou não? Primeiro, é da nossa natureza, né? Eu acredito muito nisso, apesar de você vir num corpo feminino, como é o meu, mas eu sei da minha natureza, né? Eu sou ariana, o Áries tem essa característica. Quando a gente vai estudar ali o nosso mapa astral, que eu também conheço, eu acredito muito, a gente vê ali, né? Quais são os elementos? Os elementos da natureza têm totalmente a ver com isso. Então, eu sou mais o quê? Sou mais fogo, sou mais água, sou mais ar, sou mais... sabe assim, você vai olhando mais água, mais ar. Então, assim, que tipo de elemento eu tenho mais, né? Que energia eu vibro mais? E eu sei que eu vibro mais nas energias Yang. Então, eu preciso trabalhar o quê? A minha energia Yin. Então, quando eu faço meu trabalho de design, quando eu faço meu trabalho criativo, quando eu faço meu trabalho artesanal, eu vou para esse Yin, eu acesso essa energia também. Mas quando eu tô na corrida, eu tô no meu Yang, né? Eu tô ali. Só que, mesmo eu tendo que estar num estado Yang para ter força para correr, eu preciso confiar. Então, ontem eu falei, eu vou trabalhar minhas polaridades aqui. Vou correr forte com eles, mas vou confiar. Tipo, do caminho, o que eles falarem, eu vou fazer, né? E foi muito bom, porque assim, consegui fazer um treinão, assim, um tempo que eu, sei lá, fazia tempo que eu não conseguia. Então, a gente também precisa
começar a fazer isso. Pode ver, a mulher que ela tá no yang, a gente tá no reativo. Alguém vem falar com você, você dá uma patada, a gente tá assim, entendeu? Então a gente não tem muita paciência para algumas coisas, e aí vão acarretando várias coisas, né? Então, se a gente quer manifestar as coisas, a gente precisa entender essas polaridades. Se a gente quer aprender a criar, porque, gente, a lei da atração nada mais é que a criação. Então, assim, a gente precisa entender isso, né? E quando eu falo aqui de criatividade, é muito sobre isso. É sobre você criar, sobre você confiar, sobre você desacelerar, sobre você exaltar o seu trabalho, você admirar, você ver coisas belas. Então, quando as minhas alunas chegam aqui, que elas fazem um trabalho, elas estão se conectando com a energia feminina delas. Então, o trabalho artesanal, o trabalho dos cursos que eu faço, é também para trabalhar essa energia feminina, é para acessar essa energia criativa, sabe? Então, a gente precisa se conectar cada vez mais com isso. A gente precisa estudar cada vez mais isso e se aprofundar nessas polaridades. Então, a gente tem que entender que a gente não tem essa coisa masculino e feminino não é separado, né? Nós somos os dois, nós temos os dois. E temos que desenvolver os dois. Às vezes você tá muito desanimada, né? Não consegue realizar. Às vezes você tá com excesso. Que o ideal é o quê, gente? É o equilíbrio. É o equilíbrio. É a gente saber usar cada um em um momento, né? Então, se eu quero atrair um homem masculino, eu tenho que estar no meu feminino, no meu relacionamento. Mas no meu trabalho, às vezes eu sou uma gerente, que eu preciso ser líder. Eu preciso ligar ali a minha energia yang. Então, às vezes eu tô com excesso de feminino, eu não tô tendo força para fazer as coisas. Eu não tô tendo ânimo. Eu fico só aqui no mundo das ideias e não ponho em ação. Por isso que é importante o equilíbrio, né? Nem de mais e nem de menos. É a gente saber transitar nas duas. Então, a nossa criatividade, a gente acessa ela na energia yin. E hoje a dificuldade das pessoas acessarem essa criatividade é porque elas vivem muito na energia yang, no fazer, no gerar, no tem que dar resultado, né? E não consegue acessar essa energia criativa. Então, quando eu falo aqui de criatividade, quando eu falo pra gente acessar isso e trabalhar isso, é também uma forma de trabalhar o feminino. Eu não trago muito essa ideia de masculino e feminino, porque eu vejo, gente, que tem tantos perfis já que falam disso, né, do feminino, mas eu também vejo tanta distorção, eu vejo tanta gente também que fala desse feminino, mas no fundo tá trabalhando mais o yang. Vamos fazer, é isso, vai, você é empoderada, você pode, você consegue. E quando você vai ver, tá um monte de mulher tudo louca, tudo arregaçada. Por quê? Vem ali com uma carinha de feminino, de você se vestir bonita com um laço e uma roupa rosa, com faceta de feminino, mas no fundo energia masculina. Então, assim, não tem nada a ver a vestimenta. Você pode usar as vestimentas para acessar essa energia. Mas a essência da pessoa é a essência. É a energia. Você pode estar vestida. Quem foi que falou esses dias? Foi a Gabriela, que não é mais Pugliese, né? Ela estava falando da Graciane, que tá acho que no BBB. E ela tava falando disso, ela falou que ela tinha feito um vídeo com ela, tinha feito uma entrevista, né? E ela falou, eu nunca vi uma pessoa tão doce quanto ela. Educada, gentil, leve. Então, assim, quem olha pra Graciane, ela é um monstro. Ela é totalmente masculina. Mas ela como mulher, né, ali na energia feminina, ela é doce, ela é leve. Talvez fora, né, daquele personagem ali de Graciane e do físico dela, né, ela tem totalmente essa energia feminina. Então, a gente distorce muito essa coisa de o fato da mulher estar
masculina ali, com músculos, né, forte, com essa faceta, com esse visual masculino, mas às vezes ela é doce, ela é leve, ela fala baixo, tranquila, ela confia, ela espera alguém abrir a porta para ela pede ajuda. Porque o feminino e o yin é isso. Ele pede e ele confia que vai dar certo. E é isso que a gente não faz. É isso que a gente se desconecta o tempo todo. Por isso que somos mulheres de fé, porque temos a nossa intuição, né? Essa questão de sermos bruxas, de sermos sensitivas, de termos essa conexão, é porque a gente tem essa energia yin dentro de nós. Então a gente consegue acessar isso com muito mais facilidade. Existem homens que também são? Existem, porque eles acessam essa energia. Então a gente tem que parar de distorcer que o visual da pessoa fala se ela é masculina ou feminina. Então, eu não trago muito isso como masculino e feminino, igual a maioria dos perfis trazem, porque distorce-se muito, sabe? São poucos os que falam de polaridades. Poucos. A maioria fala de masculino e feminino. Porque muita gente também nem sabe, né, disso. Fala que o que homem tem que fazer, o que mulher tem que fazer. Mulher não faz isso e homem faz aquilo. Não tem nada a ver. São sobre polaridades e não sobre gênero, certo? Então, para a gente acessar a nossa energia yin, que é a energia da criatividade, a gente precisa estar mais nessa energia sutil, desacelerar, confiar, sabe? Se desligar do externo, que é o que eu falei na aula de ontem das ondas cerebrais. Certo? Então, como que eu acesso a minha energia? Me conectando com o meu interno, ouvindo a minha intuição. Faz assim, faz assado. Lança isso, lança aquilo. Não faz isso agora, faz isso agora. Isso é a nossa criatividade. Então, pode ver que tem projetos que são um sucesso, porque você ouviu a sua criatividade, né? Você se conectou com essa energia e deu muito bom. Por quê? Energia yin, da criatividade, da sua intuição, certo? Então, para você acessar essa energia criativa, se você estiver no yang, dificilmente você vai acessar. E é aí que a gente fica bloqueada, é aí que a gente fala, eu não sou criativa. Todo mundo é criativo, todo mundo tem acesso a essa energia, mas a gente não acessa, porque a gente não desacelera, certo? Nossa, tá vendo, ó? Já falei aqui mais de meia hora, essas lives estão sendo bem curtinhas. Amanhã eu vou falar sobre chakras, tá? Eu falei aqui um pouquinho hoje, dei uma pincelada, mas eu vou falar amanhã sobre a criatividade e os chakras. O que acontece aqui, né, nos chakras inferiores, superiores, aí pra gente, como eu acesso a minha criatividade baseado nos nossos chakras, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. As lives vão ficar salvas, mas só depois eu vou subir elas no YouTube. E aí Obrigada, Lô! Espero que você esteja bem, viu? Com seus projetos também. E espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente vai aprofundar mais nos chakras. Por que é importante nós estarmos alinhados com os nossos chakras? E o que acontece? Hoje a gente tá, que é o que eu falei, a gente tá com esses chakras superiores obstruídos. Nosso cardíaco, né? O nosso laríngeo, a nossa intuição e a nossa recepção, a nossa conexão com o divino, com a espiritualidade, com o mundo das ideias. E a gente se bloqueia criativamente. Então, amanhã, meio-dia, mais uma live e falar sobre chakras. Como que a gente acessa a criatividade aí, estando com os nossos chakras alinhados, certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã.